Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível, lá de Gênesis 14. É uma trama de guerra entre reis, um resgate que parecia impossível e, no final, uma escolha que definiu não só um homem, mas o destino de uma nação inteira. Pois é, tudo começa com essa questão. Uma briga de família que, de repente, vira uma crise internacional. E isso força um homem a entrar em ação e mostrar quem ele realmente é. Então, bora entender essa história. Primeiro vamos entender o cenário. E olha, isso aqui não foi uma briguinha qualquer, não. A gente está falando de um conflito político gigante, com 9 reis envolvidos, uma tensão que já durava mais de uma década. E aqui estavam os dois times no campo de batalha. De um lado, uma aliança superpoderosa de 4 reis invasores, com Quedorlaomer na liderança. Do outro, um grupo rebelde de 5 reis de cidades ali da planície. Basicamente, 4 contra 5. E por que eles estavam brigando? Bom, é uma história clássica de poder e rebelião. Por 12 longos anos, esses 5 reis foram servos de Quedorlaomer. Chegou o 13º ano e eles falaram chega, se rebelaram. E claro, no 14º ano, a resposta veio e veio com tudo. O grande confronto acontece num lugar chamado Vale de Sidim, um campo de batalha bem perigoso, cheio de armadilhas. É ali que a rebelião vai ter seu teste de fogo e as coisas vão ficar bem feias. A batalha vira um desastre total para os rebeldes. O lugar era cheio de poços de piche que acabaram virando uma armadilha mortal. Os reis de Sodoma e Gomorra perdem feio e as cidades deles são completamente saqueadas. É o caos total. E bem no meio dessa confusão toda, a história dá uma virada. Os invasores levam um prisioneiro importante, Ló, o sobrinho de Abrão. E de repente o que era uma guerra entre reinos vira um assunto pessoal. Assim que a notícia do sequestro chega, os holofotes se viram para Abrão. Ele não é rei, não é general, nada disso. Mas agora ele tem uma missão: ir para cima de um exército vitorioso, sendo o maior azarão da história. E com que exército ele vai lutar? Pensa só, 318. Esse é o número. 318 homens treinados que ele conseguiu juntar, da sua própria casa. Só isso. Agora para pensar no contraste. São os 318 homens dele contra a força militar inteira que tinha acabado de derrotar 5 reis. A chance de dar certo era praticamente zero. Então, como ele conseguiu vencer? Não foi na força bruta, foi na inteligência. Uma estratégia brilhante. Ele persegue os inimigos, divide o seu pequeno grupo e ataca de noite, de surpresa. E não é que o plano maluco dele funciona? Ele derrota o exército e traz todo mundo e tudo de volta. A batalha acabou, certo? Errado. O teste mais importante do caráter de Abrão estava só começando. Na volta para casa, ele encontra 2 figuras bem diferentes, 2 reis, cada um com uma proposta. O primeiro que aparece é Melquisedeque. E que personagem, hein? Uma figura super misteriosa, rei de Salém, que viria a ser Jerusalém, e também sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não chega pedindo nada, pelo contrário, ele oferece pão e vinho, num gesto de boas-vindas e bênção. E aí ele faz essa bênção poderosa. O que Melquisedeque está dizendo é: Abrão, essa vitória não veio da sua força nem da sua estratégia, foi o Deus Altíssimo que te deu. Isso muda toda a perspectiva do que tinha acabado de acontecer. Mal acaba esse encontro super profundo e já chega o segundo rei. O rei de Sodoma, aquele mesmo que tinha sido derrotado, se aproxima com uma proposta bem diferente, totalmente material. E é aqui que vem o verdadeiro teste para Abrão. O contraste aqui é absurdo. O rei de Sodoma basicamente diz: pode ficar com todas as riquezas que você recuperou, só me devolve meu povo. Era uma oferta tentadora. E olha, na cultura da época, era o esperado, o direito do vencedor. Mas a resposta de Abrão é um não categórico. E por que não? Aqui está a explicação nas palavras dele mesmo. Abrão não quer que nenhum rei humano possa chegar e dizer: fui eu que deixei Abrão rico. A lealdade dele e a fonte da sua prosperidade vem de outro lugar. É uma declaração de independência e de fé muito forte. E a integridade de Abrão aparece nos detalhes. Ele jura que não vai pegar nada para ele, nadinha mesmo, nem um fio de linha. Mas ao mesmo tempo, ele é super justo. Garante que a comida que seus homens comeram seja paga e que seus parceiros de batalha recebam a parte deles. Ou seja, ele tem princípios firmes, mas não é injusto com ninguém. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Essa história de Abrão não é só sobre uma guerra antiga. É sobre uma escolha que nunca sai de moda. A escolha entre o ganho material e a integridade pessoal.
Uma pergunta que continua valendo, e muito até hoje.